E aí, beleza, pessoal? Aqui é o Douglas da Epicentro Sound mais uma vez trazendo um ótimo conteúdo. Hoje vou vir falar a respeito do motor consagrado aí pelo mundo, o ME1616. Se você quiser pesquisar a respeito desse motor, além do que eu vou falar, é só você colocar na internet, dá um Google aí, ME1616 motor. Já vai aparecer uma infinidade de projetos, tudo, que é o que eu estou falando, é um motor consagrado. O pessoal usa em veleiro, conversão de carro, barco, N finalidades. Vou fazer um pequeno resumo do motor e o controlador que está no caso aqui. Para fora do país, que é um motor importado, existem vários modelos de controladores. Servercom, FireDrive, Kelly, Votol. É muito modelo de controlador. Esses motores só funcionam com controladores programáveis. Não adianta você querer pegar um controlador comum aí que você usa em bicicleta que não vai funcionar. Primeira coisa é que ele é um motor com sensor seno-cosseno, certo? Então vamos falar primeiro a respeito do motor. O motor, existe vários fechamentos de motor, enrolamento, então você consegue conversar com a fábrica para determinar aquela tensão de trabalho que você quer. Você quer uma tensão mais baixa, você quer uma tensão mais alta, uma amperagem maior numa tensão mais baixa ou uma voltagem mais alta. No caso, quando foi feito a importação desse motor, foi feito para usar com este controlador da Kelly, que trabalha até 173 volts. Então, no caso aqui, eu posso usar uma bateria Life P4 de 48S, que vai dar 172, 173 volts carregada, como 40S de lítio, que vai dar 168 volts. Então aqui foi determinado que iria trabalhar com uma maior tensão. Quanto maior a tensão, maior a potência e menor o aquecimento de fio, porque você tem uma amperagem menor. Falando a respeito do motor, então falamos um pouco a respeito da tensão. Vamos falar a respeito do motor. Motor é RPM volts, porque quando eu vou vender um motor desse, eu só vendo na empresa. Porque a pessoa que vai comprar um motor desse, ela precisa de uma assessoria, a não ser que ela tiver um conhecimento. Se ela tiver um conhecimento muito grande, ela vai chegar, eu quero um motor da ME1616, assim, assim, assado. Ela compra, ela não vai perguntar o porquê, ela não vai precisar de uma garantia, no caso, de ligar errado e queimar. No caso, a pessoa que não entende, ela vai precisar de uma assessoria para o projeto dela. Ah, eu vou fazer tal, uma conversão disso, um projeto daquilo. Ela me passa as especificações e a gente vai fazer um projeto para ela, entendeu? Então, por isso que não é um motor que está lá no Mercado Livre eu vendendo os motores que eu tenho. Eu tenho para trabalhar em conjunto, que é o que estou tentando falar. Num veleiro você vai usar de uma forma, num carro você pode usar de outra. Na aplicação que foi comprado esse kit, foi comprado para essa tensão. Essa é uma tensão meio limite de trabalho que eu gosto de trabalhar, entendeu? Por risco de choque e morte. O UDC é o que eu falo, não tem perdão. Depende da tensão, bateu a mão, tchau. Então esse motor, nessa configuração que ele está, ele vai ter um RPM máximo de 8.000 RPMs. Em relação ao controlador desse motor, é um controlador gigante no caso. Este foi comprado com um dissipador de calor a ar e eu tenho o acoplamento que vai aqui para refrigerar ele a água. Ele só no ar, potência contínua de trabalho, 160 A. Potência refrigerada a água, 240 A. Então temos uma potência aqui nesse motor, nesse conjunto aqui, que conseguimos tirar uma potência de pico aqui de 70 cavalos. Então você monta um carro com a potência de pico de 70 cavalos. E a potência contínua depende da refrigeração que você vai ter da água circulando no motor e no controlador. Se for uma refrigeração top, você consegue tirar 50 cavalos contínuo no motor de 23 kg, vamos falar. A respeito do motor interno. Por isso que eu falo que tudo tem que ter um projeto. A pessoa tem que ter uma noção do que é. Não é querer sair fazendo de qualquer jeito que acaba gastando dinheiro à toa. Temos o rotor. Vamos pegar esse rotor aqui, que é um rotor de outro motor. No caso, esse ME1616, os ímãs são em V.
Esse é um motor que temos 4 par de polos norte, 4 par de polos sul, vamos falar. Esse daqui, ele tem 5 par de polo sul e 5 par de polo norte, vamos falar assim. Então, ele é um motor que ele tem 10 conjuntos de ímã. E esse daqui, ele tem, no caso, 8 conjuntos de ímãs. Ah, mas por que você está falando isso? Porque aí entra na história que funciona assim. Esse daqui é um rotor que tem 120 de comprimento por 110. Esse já é um motor que ele tem aproximadamente 150 de diâmetro e o comprimento 70. Deixa eu descer ele aqui, está pesado. Mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso por causa dos projetos. Tem projeto que a pessoa precisa de muita rotação. Ela precisa de muita rotação. Seria um motor com menos ímã, mais rotação, igual dos carros. É muito RPM. E depende do projeto, a pessoa não pode ter muito RPM. Ela tem que ter menos RPM. Então você tem que determinar voltagem, a amperagem, o tipo de motor. Aqui, no caso, eu estou falando especificamente do ME1616. Eu vou fazer uma série de vídeos com vários tipos de motores que eu tenho. Gostaria de pôr vários aqui na bancada, mas aí não vai ficar uma explicação bem bacana. Vamos dar um exemplo. Você tem um motor de popa, certo? O motor de popa, se você pegar aí vamos dar um exemplo de um Mercury, assim, 4 tempos. Faixa de RPM, 6.300 RPM. Vai adiantar eu pegar um motor desse daqui que chega a virar 12, 13, 15 mil e querer instalar com a mesma potência de cavalo? Não, porque o que acontece? Você vai ter um RPM muito grande lá na hélice. Mesmo que você tirar passo, é muito RPM. Não vai funcionar. Então você precisa do motor que tenha um RPM menor. Você tem que casar. Ah, eu vou colocar em tal lugar que pode ter muito RPM, que a redução é assim, assim. Ah, então você não vai usar um motor desse, você vai usar um motor daquele. Esse é um rotor do motor de 82 cavalos, entendeu? Aqui é só o rotor para ter um exemplo. Então estou dando uma resumida aqui, porque o pessoal quer comprar e fica meio perdido. Então tem que saber o que você vai comprar, saber o que você vai importar, saber o que você vai fazer. Nessa série de vídeos eu vou explicar um pouco a respeito dos motores e seus funcionamentos, mas não explicando tudo a fundo. E a respeito dos controladores. Então vai ser uma série de vídeos. Saiu a série de bateria Light P4, depois vai sair um lítio. Eu vou dar uma mesclada nos vídeos para não ficar um monte de vídeo igual. Só de bateria, bateria, bateria. Só de motor, motor, motor. Então aí vocês vêm assistindo. E se você tiver alguma dúvida a respeito que dê para mim responder, você pergunta lá nos comentários que eu respondo. Agora eu vou virar o motor aqui só para vocês terem noção do motor. Esse é um motor também que trabalha com chaveta. Ele não trabalha com estria. É um motor bem grande, é uns fios bonitos, é um motor de qualidade. Temos a entrada de água aqui, bem bacana. Motor extremamente bacana de se trabalhar, muito legal. Uma conversão aí de carro, tudo é fantástico o motor, é muito legal. Pessoal, se gostou, se inscreve no canal, ative o sininho, que as séries de vídeos aí é para vocês mesmo. Tamo junto.